Bilionário traído na própria casa. Ela se infiltrou como cuidadora, envenenou a mãe dele e em apenas 6 meses já estava com a aliança no dedo. O plano era perfeito: manipular, casar e eliminar. Mas uma segunda cuidadora descobriu tudo. Final desta história vai te deixar sem palavras. De onde você está assistindo? Na sua cidade tem gente capaz de fazer o mesmo? Pessoas assim estão mais perto do que você imagina. Não feche este vídeo sem antes deixar seu like e se inscrever. As histórias mais impactantes da internet você só encontra aqui. Ative o sininho, porque semana que vem tem mais A Mansão dos Monteiro, com seus jardins impecáveis e colunas neoclássicas imponentes, erguia-se majestosa contra o céu alaranjado do entardecer, mas seus amplos salões e corredores ornamentados pareciam pequenos demais para conter a imensidão da solidão de Ricardo. Os raios dourados do sol poente filtravam-se através das cortinas de seda francesa, projetando sombras alongadas sobre o assoalho de madeira nobre do escritório, onde o tic-tac ritmado do relógio antigo apenas acentuava o silêncio opressor que dominava o ambiente. Aos 42 anos, Ricardo Monteiro contemplava o horizonte tingido de púrpura e carmesim através da janela de seu escritório, os dedos longos e bem cuidados tamborilando inquietamente sobre a mesa de mogno importado. Sua silhueta elegante, emoldurada pela luz decrescente, projetava uma sombra melancólica no tapete persa. Sobre a mesa, protegida por uma moldura de prata trabalhada, a fotografia de Marina, sua falecida esposa, o observava com um sorriso luminoso, eternamente congelado no tempo. Um sorriso que outrora iluminara cada cômodo daquela casa, agora transformada em mausoléu de memórias dolorosas. 4 anos se passaram desde o trágico acidente que levara Marina, mas a dor de sua ausência permanecia como um hóspede indesejado que se recusava a partir, ocupando espaços invisíveis em cada canto da mansão, em cada momento de silêncio, em cada refeição solitária. O peso dessa ausência manifestava-se nas linhas de expressão que marcavam prematuramente o rosto ainda atraente de Ricardo, no olhar melancólico que raramente se iluminava, no modo como seus ombros ligeiramente curvados pareciam carregar um fardo invisível. Um gemido suave, quase imperceptível, vindo do corredor, interrompeu suas reflexões sombrias. Ricardo piscou, retornando ao presente, e ajustou mecanicamente a gravata azul marinho que combinava perfeitamente com seu terno impecavelmente cortado. Seus passos ecoaram pelo corredor de mármore enquanto caminhava apressadamente até o quarto de sua mãe, localizado na ala leste da mansão, especialmente adaptado para acomodar suas necessidades crescentes. Dona Beatriz Monteiro, outrora uma mulher de gestos firmes, postura impecável e personalidade magnética, que comandara empresas e eventos sociais com igual desenvoltura, agora estava aprisionada em um corpo que, traiçoeiramente, já não respondia aos comandos precisos de sua mente, ainda lúcida. Seu olhar, entretanto, conservava a vivacidade e a inteligência que sempre a caracterizaram, contrastando dolorosamente com a fragilidade de seus movimentos. "Mãe, precisa de alguma coisa?" perguntou Ricardo, sua voz grave suavizando-se instintivamente, enquanto ajeitava com gestos delicados o travesseiro de plumas sob a cabeça da idosa. O aroma suave de lavanda, que sempre fora o perfume preferido de Dona Beatriz, preenchia o ambiente cuidadosamente decorado em tons pastel que visavam trazer tranquilidade. Dona Beatriz tentou sorrir em resposta, mas apenas um lado de seus lábios, finos e pálidos, se moveu, criando uma expressão assimétrica que evidenciava os efeitos devastadores da doença. Seus olhos, entretanto, brilharam com afeto e gratidão. "A água", sussurrou com visível dificuldade, cada sílaba representando uma batalha contra os músculos que se recusavam a cooperar. Suas mãos, outrora ágeis e elegantes, agora trêmulas, e marcadas por manchas senes, tentaram alcançar em vão o copo de cristal sobre a mesa de cabeceira entalhada. Ricardo segurou o copo com cuidado, uma delicadeza quase reverencial em seus gestos, e levou-o aos lábios ressecados da mãe, observando com atenção para garantir que ela não se engasgasse. O líquido desceu lentamente,
e Dona Beatriz fechou os olhos por um momento, saboreando o alívio momentâneo. Enquanto a observava beber pequenos goles, as rugas em torno de seus olhos se aprofundando com o esforço, Ricardo recordou-se vividamente da consulta daquela manhã no consultório elegante, mas austero do Dr. Mendes, um dos neurologistas mais respeitados da cidade. O médico, com seus óculos de armação fina e expressão compassiva mas direta, havia sido incisivo. O Parkinson está avançando mais rápido do que esperávamos, Sr. Monteiro. Os tremores estão aumentando, a rigidez muscular se intensificando, e logo poderemos observar maiores dificuldades de locomoção e fala. Ela precisará de cuidados especializados em tempo integral. Alguém com experiência em pacientes com doenças neurodegenerativas. As palavras pairavam em sua mente como uma sentença, inescapável e definitiva. Após certificar-se de que sua mãe estava confortavelmente acomodada, com o controle remoto da televisão ao alcance e o interfone próximo caso precisasse chamá-lo, Ricardo ajustou as cortinas para filtrar a luz do sol poente que poderia incomodar seus olhos sensíveis e voltou ao escritório, seus passos pesados ecoando no corredor vazio. Sentado novamente à sua mesa, pegou o cartão elegante em papel texturizado que o médico lhe entregara ao final da consulta. Agência de Cuidadores Especializados, Assistência Domiciliar de Excelência. Leu em voz alta, o nome da empresa impresso em letras douradas sobre o fundo branco imaculado. Seus olhos percorreram os detalhes do cartão. O logotipo discreto, o endereço em área nobre da cidade, o telefone com prefixo de região privilegiada. Todos elementos cuidadosamente selecionados para transmitir confiabilidade e exclusividade. Com um suspiro profundo que carregava o peso de mais uma mudança inevitável em sua vida, já drasticamente alterada, Ricardo pegou o telefone e discou o número indicado, seus dedos hesitando brevemente antes de completar a chamada. A voz melodiosa e profissional que atendeu do outro lado pareceu estranhamente reconfortante, prometendo enviar apenas o melhor profissional para atender às necessidades específicas de Dona Beatriz. 3 dias depois, após uma minuciosa entrevista por telefone e o envio de documentação detalhada sobre a condição médica de sua mãe, Ricardo estava na sala de estar principal da mansão, seu corpo tenso afundado na poltrona de couro italiano, enquanto seus dedos mexiam nervosamente no anel de ouro branco que ainda usava no dedo esquerdo. O anel de casamento que se tornara tanto um amuleto quanto um grilhão, conectando-o a um passado que simultaneamente o confortava e o aprisionava. O som melodioso da campainha, ecoando pelos amplos corredores da mansão, sobressaltou-o. Com um último olhar para o retrato de Marina sobre o console, como se buscasse sua aprovação silenciosa, Ricardo ajeitou o paletó e caminhou até a entrada, seus passos hesitantes traindo a ansiedade que sentia em abrir não apenas a porta de sua casa, mas também a de sua vida privada para um estranho. Ao abrir a pesada porta de carvalho entalhado, deparou-se com uma mulher de aproximadamente 35 anos, cabelos castanhos médios impecavelmente presos em um coque discreto que realçava as linhas elegantes de seu rosto. Ela vestia um conjunto de blazer e calça em tom azul petróleo que, embora conservador, evidenciava uma silhueta bem proporcionada. O mais impressionante, porém, eram seus olhos, de um verde intenso e penetrante, emoldurados por cílios, escuros e sobrancelhas perfeitamente delineadas, que pareciam catalogar metodicamente cada detalhe do ambiente com a precisão de uma câmera fotográfica. Senhor Monteiro, sou Fernanda Oliveira, a cuidadora enviada pela Agência de Cuidadores Especializados. Sua voz, melodiosa e bem modulada, combinava perfeitamente com sua aparência profissional. O sorriso que ofereceu era educado e seguro, quase ensaiado em sua perfeição, mas havia algo em sua postura ereta e na forma como mantinha contato visual que transmitia uma confiança inabalável em suas próprias capacidades, que Ricardo não conseguiu perceber, talvez ofuscado pela aparência impecável ou distraído por suas próprias preocupações. Foi o brilho calculista que cintilou fugazmente por trás daquele sorriso estudado. Um brilho que desapareceu tão rapidamente quanto surgiu,
substituído pela expressão de interesse profissional, enquanto ela aguardava ser convidada a entrar. "Senhorita Oliveira, por favor, entre", respondeu Ricardo, afastando-se para dar passagem. "Agradeço por ter vindo tão prontamente. A situação da minha mãe tem se tornado cada vez mais desafiadora." Quando ele se virou para guiá-la pelo corredor, ornamentado com pinturas a óleo de paisagens europeias e bustos de mármore sobre pedestais antigos, Fernanda permitiu que seus lábios se curvassem momentaneamente em um sorriso diferente. Não mais o sorriso profissional da cuidadora dedicada, mas um que revelava muito mais do que competência profissional. Era o sorriso contido de alguém que acabara de identificar uma oportunidade há muito esperada. Seus olhos verdes, agora livres do escrutínio de seu anfitrião, percorreram avidamente o interior da mansão, detendo-se momentaneamente nas molduras douradas dos quadros que certamente valiam pequenas fortunas, nos candelabros de cristal que pendiam do teto alto, nos detalhes em ouro que adornavam os móveis antigos. Cada objeto de valor era mentalmente catalogado e avaliado com a precisão de um especialista em antiguidades ou de uma ladra planejando meticulosamente seu próximo golpe. "Venha conhecer minha mãe", disse Ricardo, sua voz carregando uma suavidade quase reverencial ao mencionar Dona Beatriz, completamente inconsciente do olhar predatório que o seguia, medindo cada passo, como quem calcula com precisão matemática a distância até um tesouro há muito cobiçado. Fernanda adaptou-se à rotina da mansão Monteiro com uma facilidade que surpreendeu a todos os funcionários da casa. Em apenas 2 semanas conhecia cada corredor, cada porta, cada horário específico de medicação e, o mais importante, cada minúscula fraqueza de Ricardo. Observava-o com a atenção meticulosa de um cientista estudando um espécime raro, notando padrões de comportamento que passariam despercebidos a olhos menos treinados. Como seus ombros sempre caíam sutilmente quando passava pelo quarto que um dia compartilhara com a esposa. Como seu olhar inevitavelmente se detinha por alguns segundos a mais no lado da mesa, onde Marina costumava sentar. Como seus olhos marejavam quase imperceptivelmente quando encontrava, por acaso, algum objeto que pertencera a ela, fosse um livro, com anotações nas margens, ou simplesmente um cachecol esquecido em alguma gaveta. Fernanda registrava cada uma dessas reações, construindo mentalmente um mapa detalhado das vulnerabilidades emocionais de Ricardo, identificando com precisão os pontos exatos onde a armadura que ele tentava manter estava mais frágil, mais susceptível a ser penetrada. Naquela manhã particularmente fria de outono, enquanto ajudava a Dona Beatriz com seu café da manhã, Fernanda executava cada movimento com uma precisão quase coreografada. O quarto, banhado pela luz dourada que se filtrava através das cortinas de voile, tinha sido meticulosamente preparado. As almofadas estavam perfeitamente posicionadas para oferecer máximo suporte à postura cada vez mais curvada da idosa. A temperatura estava controlada exatamente em 24 graus, conforme recomendação médica. Um leve aroma de camomila pairava no ar, proveniente do difusor estrategicamente posicionado no criado mudo. "A senhora está com sorte hoje. Fiz aquela torrada com geleia de damasco que tanto gosta", disse Fernanda com uma doçura performática em sua voz, cada inflexão cuidadosamente modulada para soar simultaneamente profissional e afetuosa. Seus olhos atentos, como sempre, haviam captado o reflexo de Ricardo no espelho do armário. Ele observava a cena da porta entreaberta, pensando não ser notado. "Já é obrigada", respondeu Dona Beatriz com voz trêmula, cada sílaba exigindo um esforço visível. Seus olhos castanhos, emoldurados por rugas profundas, revelavam uma gratidão genuína que por um brevíssimo instante fez Fernanda sentir uma pontada de algo semelhante à culpa, sentimento que ela rapidamente afastou, racionalizando que estava apenas fazendo seu trabalho, ainda que com motivações que ninguém naquela casa sequer suspeitava. Ricardo escolheu esse momento para entrar completamente no quarto. O aroma discreto mas inconfundível de sua loção pós-barba de sândalo, preenchendo sutilmente o ambiente. Vestia um terno grafite impecavelmente cortado,
que acentuava seus ombros largos e a postura elegante que, apesar da tristeza constante, ainda mantinha. "Não sei como agradecê-la, Fernanda", disse ele, aproximando-se da cama com passos hesitantes, como se temesse perturbar a harmonia da cena. "Desde que chegou, minha mãe parece mais animada, mais presente." Fernanda baixou os olhos momentaneamente, um gesto estudado para parecer modesto, enquanto um suave rubor, que ela havia aprendido a controlar à vontade após anos de prática, coloria suas bochechas. "É o mínimo que posso fazer, Sr. Monteiro. Sua mãe é uma pessoa extraordinária." Ajustou delicadamente o guardanapo no colo de Dona Beatriz, seus movimentos fluidos e precisos. "Por favor", disse Ricardo, um sorriso tímido e fugaz surgindo em seus lábios bem desenhados. "Me chame de Ricardo. Sr. Monteiro me faz sentir como meu pai." Quando seus olhares se encontraram naquele momento, os olhos castanho escuros dele, ainda sombreados pela melancolia, e os verdes penetrantes dela, Fernanda permitiu-se um momento de vulnerabilidade calculada, uma pequena janela para sua alma cuidadosamente fabricada. "Ricardo", repetiu ela como se saboreasse cada sílaba, sua voz uma oitava mais baixa, mais íntima. Ricardo pareceu momentaneamente desconcertado pela intensidade daquele olhar, pela forma como seu nome soou nos lábios dela, algo que não passou despercebido a Fernanda, que mentalmente registrou mais essa pequena vitória. Mais tarde, sozinha no espaçoso quarto que lhe fora designado na ala leste da mansão, com sua janela bay window oferecendo uma vista privilegiada dos jardins meticulosamente cuidados, Fernanda abriu sua bolsa de couro italiano e retirou um pequeno caderno encadernado em tecido, cuidadosamente escondido em um compartimento secreto. O caderno, aparentemente inocente com sua capa florida, continha informações que poderiam destruir sua cuidadosamente construída fachada de cuidadora dedicada. Com dedos ágeis, folheou as páginas preenchidas com sua letra cursiva elegante, até encontrar uma página marcada com uma pequena fita vermelha. Ali, entre anotações sobre horários de medicamentos e observações sobre a condição de Dona Beatriz, estavam informações muito mais valiosas. Ricardo Monteiro, 42 anos. Diagnóstico: oligospermia severa. Chances de paternidade natural: mínimas. Informação obtida através de Patrícia, sua amiga que trabalhava como assistente administrativa na clínica de fertilidade onde Ricardo fizera exames anos antes, quando ainda tentava ter filhos com Marina. Ao lado desses dados preciosos, Fernanda anotou com sua caneta de tinta gel azul. Demonstrou interesse hoje. O contato visual provocou reação física visível, dilatação de pupilas, ligeiro rubor, respiração momentaneamente alterada, progresso mais rápido que o esperado. A solidão o torna mais vulnerável do que antecipei. Fechou o caderno, com um sorriso satisfeito. O tipo de sorriso que jamais permitia que surgisse em seu rosto na presença dos Monteiro, e guardou-o cuidadosamente sob o colchão, entre a base e o box spring, onde sabia que nem mesmo a eficiente equipe de limpeza da mansão encontraria. Na manhã seguinte, executou a próxima etapa de seu plano cuidadosamente orquestrado. Vestiu-se com particular atenção. Uma saia lápis cinza que terminava modestamente abaixo dos joelhos, mas que ainda assim valorizava suas curvas. Uma blusa de seda em tom de pêssego que suavizava sua expressão e complementava o tom dourado de sua pele. Um perfume discreto mas envolvente, com notas de baunilha e âmbar. Cronometrou com precisão seus movimentos para acidentalmente esbarrar em Ricardo no corredor que levava à biblioteca, exatamente no horário em que sabia que ele estaria saindo, para seus compromissos matinais. Os documentos que carregava, propositalmente muitos e organizados de forma precária, espalharam-se pelo chão de mármore polido em uma confusão aparentemente caótica, mas na verdade meticulosamente planejada. "Oh, me desculpe!" exclamou ela, sua voz modulada para expressar constrangimento e surpresa. "Que desastrada!" Ricardo, sempre o cavalheiro, imediatamente se abaixou para ajudá-la a recolher os papéis. "Não se preocupe, acidentes acontecem." Enquanto se abaixavam simultaneamente,
Seus dedos se tocaram sobre uma pasta de couro sintético. Fernanda permitiu que o contato durasse uma fração de segundo a mais do que seria estritamente necessário. "Desculpe", sussurrou ela, sua voz tremendo ligeiramente, olhos baixos como se subitamente envergonhada pela proximidade. Ricardo, sentindo o calor daquele toque fugaz, a maciez da pele dela contra a sua, hesitou por um momento antes de responder, um rubor quase imperceptível colorindo seu rosto normalmente pálido. "Não tem problema." O que ele não percebeu, concentrado como estava na estranha sensação de formigamento que aquele breve contato provocara, foi que, enquanto recolhiam os papéis espalhados, Fernanda deslizou discretamente uma fotografia para mais perto dele, uma imagem cuidadosamente selecionada e posicionada estrategicamente entre os documentos. Na foto, ela aparecia sorrindo despreocupadamente em um parque, cabelos soltos ao vento, vestindo uma camiseta simples e jeans, parecendo completamente natural e acessível. O tipo de fotografia que ficaria impressa na memória, que seria lembrada, em momentos inesperados, talvez à noite, quando a solidão se tornasse mais pesada e os pensamentos vagassem livremente. Quando Ricardo encontrou a foto entre os papéis, hesitou por um momento. "Isso é seu", disse entregando-lhe a imagem. Fernanda aceitou a fotografia, seus dedos roçando novamente os dele no processo. "Obrigada", respondeu com um sorriso tímido. "Foi tirada no último verão, no Parque Botânico. É um dos meus lugares favoritos na cidade." "Parece pacífico", comentou Ricardo, seus olhos demorando-se um pouco mais na imagem antes de se afastar. Fernanda observou-o partir, satisfeita. A semente havia sido plantada. Agora, era apenas questão de regar pacientemente e esperar o momento certo para a colheita. A primavera transformou a paisagem da propriedade dos Monteiro, envolvendo a imponente mansão em um abraço de cores vibrantes e fragrâncias inebriantes. As magnólias centenárias exibiam orgulhosamente suas flores brancas e perfumadas, contrastando com o rosa intenso das azaleias que pontilhavam os canteiros meticulosamente cuidados pelo jardineiro. Borboletas de asas multicoloridas dançavam entre as flores recém-desabrochadas, enquanto pássaros cantavam melodias alegres que pareciam destoar da atmosfera melancólica que por tanto tempo dominara aquele lugar. A natureza ressurgia em todo o seu esplendor e algo semelhante parecia acontecer com Ricardo. Após 3 meses convivendo diariamente com Fernanda, ele se via gradualmente despertando de um longo letargo emocional. Sem perceber exatamente como ou quando acontecera, passou a antecipar com crescente entusiasmo os momentos em que poderiam conversar, ainda que brevemente, sobre os mais variados assuntos. Livros que ambos haviam lido, filmes que apreciavam, experiências passadas cuidadosamente editadas por Fernanda para parecerem coincidentemente similares às dele, ou simplesmente sobre o clima ameno que finalmente chegara após o rigoroso inverno. Algo havia mudado sutilmente em Ricardo. A melancolia persistente que sombreara seus olhos por anos, agora ocasionalmente dava lugar a um brilho de interesse, de vida. Seus sorrisos, antes raros e fugazes, tornavam-se gradualmente mais frequentes e duradouros. A postura sempre rígida, como se carregasse um peso invisível, começava a relaxar imperceptivelmente. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis para quem não o observasse, com a atenção meticulosa que Fernanda dedicava a cada detalhe de seu comportamento. Naquela particular tarde de abril, enquanto caminhavam lentamente pelo jardim, em plena floração, empurrando a cadeira de rodas acolchoada de Dona Beatriz pelos caminhos de pedra meticulosamente mantidos, Ricardo sentiu uma coragem há muito adormecida despertar em seu peito. O perfume suave de jasmim que Fernanda usava mesclava-se ao aroma das flores, criando uma fragrância que o embriagava sutilmente, turvando sua habitual cautela. Os raios dourados do sol poente filtravam-se através das copas das árvores, projetando padrões dançantes de luz e sombra sobre eles e pintando o rosto de Fernanda com um brilho quase etéreo. Ela explicava para Dona Beatriz os nomes das flores que passavam,
sua voz melodiosa tornando mesmo a mais simples informação em algo agradável de se ouvir. Estas são hortênsias azuis, dizia ela, apontando para arbustos carregados de flores, globulares. A cor depende da acidez do solo. O mesmo arbusto pode produzir flores rosas se o solo for alcalino. Fascinante, conseguiu articular Dona Beatriz, seus olhos revelando mais lucidez do que o normal naquela tarde particularmente boa. Ricardo observava a interação com um nó na garganta, tomado por uma onda de gratidão pela forma como Fernanda tratava sua mãe, com dignidade, paciência e aparente afeição genuína. Naquele momento, iluminado pelo sol poente, com o canto dos pássaros como trilha sonora e o perfume das flores no ar, ele sentiu algo que não experimentava há anos: esperança. Fernanda, disse subitamente, interrompendo a explicação sobre a diferença entre tulipas e narcisos que ela oferecia. As palavras saíram mais abruptamente do que planejara, fazendo-o corar como um adolescente inseguro, apesar de seus 42 anos e considerável experiência de vida. Gostaria de jantar comigo esta noite? Apenas nós dois? Fernanda virou-se para ele, aparentemente surpresa pelo convite inesperado, embora já o tivesse antecipado há semanas, estudando cuidadosamente os sinais crescentes de seu interesse. Calculou rapidamente a resposta ideal, não excessivamente ansiosa, o que poderia parecer suspeito, nem demasiado hesitante, o que poderia desencorajá-lo. Um sorriso lento e aparentemente genuíno espalhou-se pelo rosto dela, iluminando seus olhos verdes com um brilho que Ricardo interpretou como prazer sincero, embora fosse, na verdade, o brilho da vitória antecipada. Adoraria, respondeu Fernanda, sua voz baixa e melodiosa, perfeita na modulação que sugeria simultaneamente interesse e recato apropriado. O que Ricardo não viu, concentrado como estava no rosto de Fernanda e na súbita aceleração de seu próprio coração, foi a sombra que passou pelo rosto enrugado de sua mãe, uma expressão fugaz de alarme e preocupação. Dona Beatriz, cujo corpo podia estar aprisionado pelos efeitos devastadores do Parkinson, mas cuja mente permanecia surpreendentemente aguçada em seus momentos de lucidez, percebera algo nos olhos de Fernanda que seu filho, ofuscado pela possibilidade de uma nova chance de felicidade, não conseguia ver. A idosa tentou articular algo, seus lábios tremendo com o esforço, mas as palavras se perderam entre sinapses interrompidas e músculos que se recusavam a obedecer. Havia algo nos olhos de Fernanda quando se voltavam para ela, algo que desaparecia instantaneamente quando olhava para Ricardo. Uma frieza calculista, uma ausência de empatia que contradiziam completamente o comportamento cuidadoso que demonstrava, quando sabia estar sendo observada. O jantar foi servido na espaçosa varanda, que se abria para os jardins, agora iluminados estrategicamente por luzes embutidas que realçavam as esculturas de mármore e os canteiros floridos. A noite estava extraordinariamente agradável, com uma brisa suave que amenizava o calor residual do dia e trazia consigo o perfume das rosas que cresciam em profusão próximas à varanda. O céu, completamente limpo de nuvens, exibia um espetáculo de estrelas que pareciam brilhar com intensidade especial, como se também elas participassem daquele momento cuidadosamente orquestrado. A mesa havia sido posta com a melhor porcelana da família Monteiro, peças de Limoges com detalhes em ouro trazidas da Europa pela avó de Ricardo décadas antes. Taças de cristal lapidado captavam e refratavam a luz das velas, estrategicamente posicionadas, criando pequenos arco-íris que dançavam sobre a toalha de linho branco imaculado. Um arranjo discreto, mas elegante, de lírios e folhagens ocupava o centro da mesa, baixo o suficiente para não obstruir a visão entre os comensais. Ricardo havia escolhido pessoalmente o vinho, um bordô de safra excepcional que guardava para uma ocasião especial. Observava fascinado como a luz suave das velas dançava sobre a pele de Fernanda, destacando os contornos delicados de seu rosto, os lábios cuidadosamente pintados em um tom de rosa que combinava perfeitamente com o vestido modesto, mas elegante, que escolhera para a ocasião.
Você transformou esta casa, confessou ele entre goles do vinho rubi que girava suavemente em sua taça. A bebida desinibiu-o ligeiramente, permitindo que expressasse sentimentos que, em outras circunstâncias, talvez mantivesse guardados. Antes de você chegar, era apenas um lugar cheio de memórias dolorosas, de ausências que gritavam mais alto que qualquer presença. Fernanda baixou os olhos em um gesto calculado para parecer simultaneamente modesto e comovido. Quando os ergueu novamente, brilhavam com o que pareciam ser lágrimas contidas, uma técnica que aperfeiçoara ao longo dos anos. Às vezes, disse ela, sua voz deliberadamente suave, precisamos apenas de uma nova perspectiva para redescobrir a beleza que sempre esteve presente, apenas ofuscada pela dor. As palavras cuidadosamente escolhidas para ressoar com a experiência pessoal de Ricardo atingiram seu alvo com precisão. Ele sentiu uma onda de emoção inexplicável, como se Fernanda tivesse colocado em palavras algo que ele mesmo não conseguira articular. Fernanda estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos, delicados tocando levemente os dele, em um gesto que parecia simultaneamente inocente e ousado. Todos merecemos uma segunda chance na vida, Ricardo, disse, o tom de sua voz descendo para um registro mais íntimo. Alguns apenas demoram mais para perceber quando ela surge diante de seus olhos. O jantar prosseguiu com conversas que fluíam, naturalmente entremeadas de silêncios confortáveis e olhares cada vez mais prolongados. Para Ricardo, cada momento parecia confirmar que finalmente encontrara alguém que compreendia sua dor, que via além de sua riqueza e posição social, que se importava genuinamente com sua mãe e talvez também com ele. Após a sobremesa, uma mousse de chocolate preparada especialmente para a ocasião, Ricardo acompanhou Fernanda até seu quarto, localizado na ala oposta à sua. O corredor estava dimamente iluminado, criando uma atmosfera de intimidade que intensificava a eletricidade palpável entre eles. Obrigada pelo jantar, disse ela quando pararam diante de sua porta. Foi uma noite maravilhosa. Ricardo hesitou, dividido entre o desejo crescente que sentia e o respeito que acreditava que ela merecia. O prazer foi meu, respondeu finalmente, sua voz ligeiramente rouca pela emoção contida. Foi Fernanda quem eliminou a distância entre eles, erguendo-se levemente na ponta dos pés para que seus lábios alcançassem os dele. O beijo, inicialmente hesitante, rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais urgente, despertando em Ricardo sensações que julgava perdidas para sempre. Quando finalmente se separaram, ofegantes, ele manteve os olhos fechados por um momento, como se tentasse prolongar a sensação. Ao abri-los, encontrou o olhar de Fernanda fixo no seu, uma promessa silenciosa pairando no ar entre eles. Para Ricardo, aquele beijo representou o início de algo genuíno, uma promessa silenciosa de dias melhores, a possibilidade de finalmente deixar para trás o luto que o consumira por tanto tempo. Para Fernanda, foi apenas a confirmação de que seu plano estava funcionando perfeitamente, cada etapa meticulosamente executada, produzindo exatamente os resultados esperados. O sorriso que ela ofereceu a Ricardo antes de entrar em seu quarto parecia irradiar felicidade sincera, mas assim que a porta se fechou, transformou-se em algo completamente diferente. O sorriso frio e calculista de quem acaba de se aproximar, significativamente de seu objetivo. Na manhã seguinte, enquanto Ricardo havia saído para uma reunião com seu advogado sobre questões relacionadas às empresas da família, Fernanda entrou no quarto de Dona Beatriz com a bandeja do café da manhã. Seu comportamento, no entanto, era drasticamente diferente daquele que demonstrava na presença de Ricardo ou dos outros funcionários da casa. Seu café, Dona Beatriz, anunciou secamente, sua voz desprovida de qualquer calor ou gentileza. Colocou a bandeja com força desnecessária sobre o criado mudo, fazendo a porcelana tilintar perigosamente e algumas gotas de chá derramarem sobre a toalha de linho. A idosa olhou para ela com olhos arregalados, apreensivos, percebendo a mudança radical no comportamento daquela que minutos antes sorria docemente para seu filho durante o café da manhã. O que foi? Não gostou do meu serviço? Fernanda inclinou-se,
aproximando seu rosto do de Dona Beatriz, invadindo deliberadamente seu espaço pessoal de forma intimidadora. Seu hálito, agora amargo, contrastava com o perfume agradável que usava para impressionar Ricardo. Ou talvez não tenha gostado de me ver beijando seu precioso filhinho ontem à noite. Ficou espiando pela porta? Foi isso, sua velha intrometida? Os olhos de Dona Beatriz se arregalaram ainda mais em choque e indignação. Uma faísca de fúria impotente acendendo-se em seu olhar. Tentou articular uma resposta, mas apenas sons ininteligíveis escaparam de seus lábios trêmulos. Fernanda sorriu um sorriso que não alcançava seus olhos frios e calculistas. Não se preocupe, vou cuidar muito bem dele. Ajustou a medicação no copinho de plástico sobre a bandeja, adicionando discretamente um comprimido extra. Uma pequena pílula branca que não estava entre os medicamentos prescritos pelo Dr. Mendes. E de você também, é claro. Afinal, somos praticamente família agora, não é mesmo? Quando ofereceu o remédio, segurando o copo contra os lábios da idosa com firmeza desnecessária, acrescentou em voz baixa, quase um sussurro ameaçador. Tente contar a ele. Vamos ver se consegue fazer-se entender com essa língua enrolada. Talvez ele até acredite, se conseguir decifrar o que essa sua boca inútil tenta dizer. Uma lágrima solitária escorreu lentamente pelo rosto enrugado de Dona Beatriz, deixando um rastro brilhante pela pele pálida e marcada pelo tempo. Fernanda observou-a com indiferença, como se contemplasse um inseto insignificante, antes de virar-se e deixar o quarto. Seu andar era confiante, os saltos de seus sapatos marcando um ritmo firme contra o assoalho de madeira, o som cadenciado de alguém que sabe exatamente aonde quer chegar e que não permitirá que nada, nem ninguém, se interponha em seu caminho. O relacionamento entre Ricardo e Fernanda floresceu com uma rapidez que surpreendeu até mesmo os funcionários mais antigos da mansão Monteiro. Era como se ambos estivessem sendo arrastados por uma correnteza irresistível, embora as motivações por trás dessa força fossem radicalmente diferentes para cada um. Para Ricardo, cada dia ao lado de Fernanda representava um passo em direção, a luz após anos vagando em uma escuridão emocional que parecia interminável. Sua presença despertava sensações que ele julgava perdidas para sempre. O formigamento de antecipação ao ouvir seus passos no corredor, a leveza que sentia quando ela sorria, a forma como seu coração acelerava quando seus olhares se encontravam sobre a mesa durante as refeições. Era como redescobrir emoções em um corpo que por muito tempo estivera anestesiado pela dor da perda. Para Fernanda, por outro lado, cada gesto romântico, cada olhar apaixonado, cada palavra de afeto era meticulosamente calculado. Uma peça, cuidadosamente posicionada no complexo tabuleiro de seu plano. Não havia espontaneidade em suas ações, apenas a precisão fria de quem executa uma estratégia longamente elaborada. Seu sorriso, aparentemente cálido e genuíno, escondia um vazio emocional que nem mesmo ela conseguia mais identificar completamente. Resultado de anos vivendo diferentes personagens, diferentes versões de si mesma, adaptadas aos objetivos que perseguia. O verão chegou trazendo consigo dias luminosos, que pareciam refletir o estado de espírito renovado de Ricardo. A mansão, antes dominada por sombras metafóricas, agora parecia mais viva, preenchida por risadas ocasionais e música. Fernanda descobrira que Ricardo tinha um gosto refinado para jazz clássico e estrategicamente expressara um interesse semelhante, embora na verdade achasse aquele gênero musical tediosamente previsível. Em uma noite particularmente agradável de junho, quando o ar ainda retinha o calor do dia, mas uma brisa suave trazia consigo o perfume inebriante do jardim. Em plena floração, Ricardo planejou cuidadosamente o que considerava o passo mais significativo em sua vida desde a perda de Marina. Vestiu-se com esmero particular naquela noite, um terno italiano de corte clássico em tom azul marinho que realçava seus olhos, abotoaduras de platina que haviam pertencido a seu pai. E após um momento de hesitação, removeu pela primeira vez em 4 anos a aliança de casamento que ainda usava no dedo esquerdo. O ato
simples mas carregado de simbolismo, representou para ele não uma traição à memória de Marina, mas sim uma permissão que concedia a si mesmo para seguir em frente, para abraçar a possibilidade de felicidade que, surpreendentemente, reaparecera em sua vida. Ricardo levou Fernanda ao jardim da mansão, onde havia trabalhado pessoalmente com o paisagista durante todo o dia para criar o cenário perfeito. Luzes haviam sido estrategicamente dispostas entre as roseiras e ao longo dos caminhos de pedra, criando um ambiente que parecia saído de um conto de fadas. Lanternas delicadas pendiam dos galhos das árvores centenárias, suas luzes suaves refletindo-se nas águas tranquilas do pequeno lago ornamental, onde nenúfares flutuavam placidamente. Uma mesa fora posicionada próxima à fonte de mármore, que ocupava o centro do jardim formal. A toalha de linho branco esvoaçando suavemente, com a brisa ocasional. Champanhe gelava em um balde de prata, e o jantar, preparado pelo chefe particular que Ricardo contratara especialmente para a ocasião, aguardava sob redomas de prata polida. "Está tudo tão lindo", comentou Fernanda, sua expressão de deslumbramento cuidadosamente ensaiada diante do espelho horas antes. Vestia um vestido de seda em tom de verde esmeralda que complementava seus olhos e deixava seus ombros parcialmente à mostra. Sensual, sem ser vulgar, elegante, sem ser inacessível. "Não tão lindo quanto você", respondeu Ricardo surpreso, com sua própria capacidade de expressar sentimentos que por tanto tempo haviam permanecido adormecidos. O jantar transcorreu em meio a conversas leves e risos ocasionais. Quando a sobremesa foi servida, um elaborado soufflé de chocolate com calda de frutas vermelhas, Ricardo sentiu a familiar ansiedade apertar seu peito, o coração acelerando como se tentasse escapar de sua caixa torácica. O momento que planejara com tanto cuidado havia chegado. "Podemos caminhar um pouco", sugeriu estendendo a mão para ajudá-la a levantar-se. Sob o céu estrelado de junho, que parecia ter caprichosamente providenciado uma lua cheia para iluminar aquela noite especial, caminharam lado a lado pelos caminhos sinuosos do jardim. O silêncio entre eles era confortável, preenchido apenas pelo suave murmurar da fonte e pelo ocasional pio de uma coruja distante. Ao chegarem a uma pequena clareira rodeada por roseiras em plena floração, Ricardo parou. Ali, sob um arco natural formado por ramos entrelaçados de glicínias, cujas flores pendiam como delicadas cortinas lilazes, ele tomou as mãos de Fernanda entre as suas. Podia sentir o leve tremor delas, o que interpretou como emoção, mas que, na verdade, era a excitação de Fernanda ao perceber que seu plano chegara à fase crucial. "Sei que pode parecer precipitado", disse ele, a voz ligeiramente trêmula, mais grave que o habitual pelo peso da emoção. "Conhecemo-nos há apenas 6 meses, e talvez o mundo julgue nossa história como apressada ou impulsiva." Fez uma pausa, reunindo coragem, enquanto Fernanda mantinha uma expressão de expectativa ansiosa, perfeitamente calibrada, os olhos ligeiramente arregalados, os lábios entreabertos, as bochechas delicadamente coradas sob a luz prateada da lua. "Mas tenho certeza do que sinto", continuou ele, ajoelhando-se lentamente sobre o caminho de pedras lisas, sem se importar com o dano ao tecido caro de sua calça. De dentro do bolso interno do paletó, retirou uma pequena caixa de veludo azul escuro. "A vida me ensinou da maneira mais dolorosa possível que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com hesitações ou medos. Quando encontramos algo verdadeiro, algo que ilumina até mesmo os cantos mais escuros de nossa alma, devemos agarrá-lo com ambas as mãos, sem olhar para trás." Abriu a caixa com um movimento suave, revelando um anel de platina com um diamante, solitário de corte esmeralda, que capturava e refratava a luz da lua em centenas de pequenos arco-íris. "Fernanda Oliveira, você me daria a honra de se tornar minha esposa? De construir comigo uma nova história, um novo começo?" Os olhos de Fernanda brilharam intensamente, não de emoção genuína ou amor, como Ricardo acreditava ver, mas de triunfo cuidadosamente disfarçado sob uma máscara de surpresa emocionada. Todas as peças estavam finalmente se encaixando. Cada etapa de seu plano meticulosamente executada, produzindo os resultados desejados. "Sim",
respondeu ela com voz embargada, uma lágrima calculada deslizando lentamente por sua face, perfeitamente maquiada. Uma técnica que aperfeiçoara ao longo de anos praticando expressões emocionais diante do espelho. 1000 vezes sim. Ricardo ergueu-se rapidamente, deslizando o anel pelo dedo delicado de Fernanda, antes de puxá-la para um abraço apertado, como se temesse que ela pudesse desaparecer se não a segurasse com força suficiente. Seu coração transbordava de uma felicidade que havia muito não experimentava. A sensação de que, finalmente, o universo conspirara a seu favor, oferecendo-lhe uma segunda chance na vida. Se pudesse ter visto o brilho frio que perpassou os olhos de Fernanda enquanto ela repousava, o queixo em seu ombro, olhando fixamente para a mansão sobre a colina, calculando mentalmente o valor de cada obra de arte, cada antiguidade, cada centímetro daquela propriedade que em breve estaria legalmente ligada a seu nome, talvez seu entusiasmo tivesse se transformado em horror. Mas o amor, especialmente aquele nascido da solidão prolongada, tem o estranho poder de cegar até mesmo os olhos mais perspicazes. O casamento foi realizado apenas 2 semanas após o noivado, uma cerimônia íntima realizada no próprio jardim da mansão, onde roseiras em plena floração e arranjos elaborados de lírios e orquídeas criavam um cenário de elegância discreta. Apenas alguns amigos próximos de Ricardo, principalmente parceiros de negócios e seus respectivos cônjuges, foram convidados, além de 2 ou 3 amigos de Fernanda, na verdade, conhecidos superficiais contratados para interpretar o papel de pessoas próximas, já que não possuía relacionamentos genuínos em sua vida. Dona Beatriz, em seu vestido azul petróleo especialmente confeccionado para a ocasião, foi posicionada na primeira fila em sua cadeira de rodas adaptada. Para os convidados, o olhar fixo e a expressão tensa em seu rosto enrugado pareciam refletir a emoção do momento. Apenas ela sabia a verdade que se escondia por trás da fachada perfeita daquele casamento. Uma verdade que sua condição a impedia de comunicar. A noiva, em um vestido de seda champanhe, de corte simples mas elegante, parecia a personificação da felicidade contida. Seu buquê, composto por rosas brancas e pequenos botões de jasmim, tremia ligeiramente em suas mãos, um detalhe que os convidados interpretaram como emoção genuína, mas que na verdade refletia a excitação de quem estava prestes a alcançar um objetivo longamente perseguido. Quando o celebrante, um juiz de paz de meia-idade com voz grave e solene, chegou ao momento crítico da cerimônia, pedindo que alguém se manifestasse caso houvesse algum impedimento para aquela união, um silêncio absoluto caiu sobre o jardim, quebrado apenas pelo ocasional canto de pássaros e pelo suave murmurar da brisa entre as folhagens. Foi nesse momento que Dona Beatriz, reunindo forças que nem ela mesma sabia possuir, fez um esforço tremendo para levantar a mão, para chamar atenção, para de alguma forma impedir aquilo que via como uma catástrofe iminente. Seus músculos, traídos pela doença implacável que gradualmente tomava controle de seu corpo, apenas tremeram mais intensamente do que o habitual, recusando-se a obedecer ao comando desesperado de seu cérebro, ainda plenamente funcional. Sua voz, quando tentou falar, saiu como um gemido ininteligível, um som gutural que poderia significar qualquer coisa, ou nada. Fernanda lançou-lhe um olhar rápido e afiado, quase imperceptível para os demais presentes, mas carregado de uma ameaça silenciosa que congelou o sangue nas veias da idosa. Em seguida voltou sua atenção ao noivo com um sorriso radiante, a personificação da noiva emocionada e feliz. "Está tudo bem, mãe?" perguntou Ricardo, momentaneamente distraído pelo som emitido por Dona Beatriz, a preocupação genuína estampada em seu rosto. E ela?" Dona Beatriz lutava desesperadamente com as palavras, cada sílaba representando uma batalha contra os mecanismos neurológicos comprometidos. Seus olhos, úmidos de lágrimas de frustração, imploravam para que seu filho compreendesse o que ela não conseguia articular. "Ela está emocionada", completou Fernanda rapidamente, apertando a mão de Ricardo com o que parecia ser afeto e compreensão. Sua voz, melodiosa e gentil,
Não revelava nada da tensão interna que sentira ao ver a tentativa de Dona Beatriz de interferir. Não é, Dona Beatriz. Todos estamos. Voltou-se para a idosa com um sorriso que para os convidados parecia transbordante de carinho filial, mas que Dona Beatriz reconheceu como o sorriso cruel de um predador que sabe que sua presa está encurralada sem possibilidade de escape. A cerimônia prosseguiu sem mais interrupções, e quando foram declarados marido e mulher, os poucos convidados aplaudiram com entusiasmo educado. O beijo que selou a união foi casto e breve, apropriado para uma cerimônia diurna ao ar livre, mas carregado do que Ricardo interpretou como promessa de paixão futura. Ninguém notou as lágrimas silenciosas que corriam pelo rosto enrugado da matriarca dos Monteiro, sentada em sua cadeira de rodas como uma espectadora impotente de uma tragédia que apenas ela conseguia enxergar, se desenrolando diante de seus olhos. Lágrimas não de alegria ou emoção, como supunham os convidados que ocasionalmente lhe dirigiam olhares compassivos, mas de puro e absoluto desespero. Na semana seguinte à cerimônia, enquanto Ricardo estava ocupado em seu escritório no centro da cidade, lidando com os aspectos legais das alterações em seu testamento e nas participações societárias de suas empresas para incluir sua nova esposa, Fernanda entrou no quarto de Dona Beatriz com uma confiança renovada. Vestia um elegante conjunto de saia e blazer em tom de bordô, que realçava sua posição como a nova senhora da casa, um conjunto que custara mais do que o salário mensal da governanta, que agora se dirigia a ela como Senhora Monteiro, com um misto de respeito e apreensão. Bem, Dona Beatriz, disse ela, fechando a porta do quarto suavemente atrás de si e girando a chave na fechadura com um movimento discreto. Agora somos oficialmente família, não é mesmo? Seu tom era conversacional, quase amigável, mas havia uma frieza subjacente que fez os pelos da nuca da idosa se arrepiarem instintivamente. Caminhou lentamente pelo quarto, dedos deslizando pelos móveis antigos, examinando com interesse renovado os objetos de valor. Pequenas esculturas de bronze, caixas de música em madeira entalhada, joias vintage cuidadosamente dispostas sobre a penteadeira. Objetos que agora, de certa forma, também lhe pertenciam. Sabe o que isso significa, não é? Continuou, sentando-se na beira da cama com uma familiaridade que beirava o desrespeito. Que você agora depende completamente de mim. Sua saúde, seu conforto, sua dignidade. A última palavra foi pronunciada com um sutil tom de escárnio. Ajustou o travesseiro sob a cabeça de Dona Beatriz com força desnecessária, fazendo a idosa emitir um pequeno gemido de desconforto. E seu filho, aquele tolo apaixonado, acreditará em qualquer coisa que eu disser sobre você. Qualquer coisa, repetiu enfatizando cada sílaba como se saboreasse o poder que aquelas palavras representavam. Dona Beatriz tentou afastar-se, movendo-se alguns centímetros na cama, mas seu corpo frágil e pouco cooperativo não permitiu que se distanciasse significativamente da presença ameaçadora de sua nora. Não me olhe assim, continuou Fernanda, notando o misto de medo e indignação nos olhos da idosa. Devia me agradecer, na verdade. Afinal, quando eu conseguir o que quero, e acredite, vou conseguir, talvez nem precise mais ficar aqui, cuidando de uma velha que nem consegue dizer o próprio nome sem gaguejar como uma criança de 5 anos. A crueldade casual daquelas palavras atingiu Dona Beatriz como um golpe físico, fazendo seus olhos se encherem de lágrimas de humilhação e raiva impotente. Dentro daquele corpo traído pela doença, ainda existia a mulher forte e orgulhosa que comandara empresas, criara um filho sozinha após a morte prematura do marido e enfrentara adversidades que teriam destruído pessoas menos resilientes. A porta do quarto se abriu subitamente sem aviso prévio, fazendo Fernanda sobressaltar-se visivelmente. O sorriso cruel desapareceu instantaneamente de seu rosto, substituído por uma expressão de preocupação solícita, tão perfeitamente executada que pareceria genuína para qualquer observador casual. Era apenas Marta, a empregada de meia-idade que trabalhava na mansão há mais de 2 décadas, carregando uma pilha de toalhas e lençóis recém-lavados e passados. A rapidez com que a expressão de Fernanda se transformou de ameaçadora para
Doce teria impressionado qualquer ator profissional de Hollywood. Uma metamorfose tão completa que parecia quase sobrenatural. Obrigada, Marta, disse com voz melodiosa e gentil, completamente diferente do tom que usara segundos antes. Dona Beatriz e eu estávamos tendo uma agradável conversa sobre as flores do jardim. Ela parece especialmente gostar dos lírios. Não é mesmo, querida? O olhar suplicante da idosa encontrou apenas indiferença nos olhos cansados da empregada, que sorriu educadamente antes de colocar as roupas de cama no armário e se retirar, completamente alheia ao drama silencioso que se desenrolava naquele quarto aparentemente tranquilo. Assim que a porta se fechou novamente, o sorriso desapareceu do rosto de Fernanda como uma máscara removida, revelando novamente a frieza calculista que era sua verdadeira essência. Viu? Ninguém acreditaria em você mesmo que conseguisse falar. Você é apenas uma velha confusa com uma doença degenerativa. Sua palavra contra a minha. Levantou-se com um movimento fluido e dirigiu-se à porta. Antes de sair, voltou-se uma última vez. Descanse bem, querida sogra. Temos um longo caminho pela frente, você e eu. Seu sorriso final foi uma promessa silenciosa, não de cuidado ou afeto, mas de algo muito mais sombrio que fez um arrepio percorrer a espinha de Dona Beatriz, deixando-a sozinha com seus pensamentos aterrorizados e a certeza crescente de que seu filho havia cometido o pior erro de sua vida. O outono já tingia de dourado as folhas do jardim quando Ricardo anunciou durante o jantar. Precisamos contratar mais alguém para ajudar com a mamãe. Fernanda quase deixou cair o garfo, mas recuperou-se rapidamente. Mais alguém? Por quê? Não estou cuidando bem dela? Claro que está, meu amor, apressou-se Ricardo. É só que você agora é minha esposa, não uma funcionária. Não quero que se desgaste. Pensei em alguém para os fins de semana. Assim podemos ter mais tempo juntos. Fernanda forçou um sorriso enquanto calculava mentalmente os riscos. Uma segunda pessoa na casa significava uma testemunha, alguém que poderia notar coisas que não deveria. Você tem razão, querido. Como sempre. 2 semanas depois, Mariana Costa chegava à mansão Monteiro. Com seus 32 anos, cabelos negros, cacheados e um sorriso genuíno, parecia o oposto de Fernanda em muitos aspectos. Sua experiência vinha de anos trabalhando em um hospital geriátrico, e sua dedicação aos pacientes era visível desde o primeiro momento. É um prazer conhecê-la, Dona Beatriz, disse Mariana ao ser apresentada, segurando gentilmente a mão trêmula da idosa. O Sr. Monteiro me falou muito sobre a senhora. Para surpresa de todos, Dona Beatriz conseguiu esboçar um sorriso mais firme do que o habitual. Seus olhos, antes sempre nublados de ansiedade, pareceram iluminar-se momentaneamente. Fernanda observava a cena da porta, braços cruzados, analisando cada detalhe da interação. Bem-vinda, Mariana, disse finalmente, avançando com um sorriso estudado. Tenho certeza de que Dona Beatriz apreciará sua companhia nos fins de semana. O olhar que trocaram foi breve, mas carregado de uma tensão imperceptível para Ricardo, que observava satisfeito a cena. No domingo seguinte, enquanto Fernanda e Ricardo almoçavam fora, Mariana estava no quarto de Dona Beatriz, ajudando-a com exercícios de fisioterapia. A conexão entre as duas crescia naturalmente, como se suas almas reconhecessem uma na outra uma bondade fundamental. A senhora está se saindo muito bem hoje, elogiou Mariana, ajudando Dona Beatriz a mover o braço em círculos lentos. Mais um pouco e vamos passar para o outro braço. Subitamente, Dona Beatriz agarrou a mão de Mariana com uma força surpreendente. Fernanda, conseguiu articular. Sim, Fernanda é sua nora, respondeu Mariana, pensando que a idosa estivesse confusa. Não, ela... Mimá. Mariana franziu o senho, inclinando-se mais para perto. O que a senhora está tentando me dizer, Dona Beatriz? Remédios. E errados. Antes que pudessem continuar, ouviram a porta da frente se abrindo. Fernanda e Ricardo haviam retornado mais cedo do que o esperado. Dona Beatriz imediatamente soltou a mão de Mariana, como se temesse ser vista. Continuamos depois, sussurrou Mariana,
uma semente de suspeita plantada em seu coração. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão silenciosa entre Mariana e Fernanda. A nova cuidadora começou a notar pequenos detalhes perturbadores. Medicamentos fora de ordem, mudanças no comportamento de Dona Beatriz sempre que Fernanda se aproximava, e, mais alarmante, marcas de aperto nos braços da idosa que não podiam ser explicadas por simples acidentes. Numa tarde de sexta-feira, antes de ir embora, Mariana decidiu instalar discretamente seu celular no quarto de Dona Beatriz, configurado para gravar vídeo. O dispositivo ficou escondido entre alguns livros na estante, com a câmera voltada para a cama. Quando retornou na segunda-feira, recolheu o aparelho com mãos trêmulas, temendo o que poderia encontrar. Esperou até estar sozinha no pequeno quarto que usava durante os fins de semana para visualizar as gravações. O que viu fez seu estômago revirar. Fernanda entrava no quarto várias vezes ao dia, muitas delas apenas para fazer comentários maldosos ou ameaçar a idosa. Em uma ocasião particularmente perturbadora, administrou medicamentos que Mariana, com seu conhecimento de enfermagem, reconheceu como não sendo os prescritos. "Precisamos aumentar um pouquinho a dose hoje, não é mesmo?", dizia Fernanda na gravação, adicionando pílulas extras ao copinho. "Assim você fica bem quietinha e não incomoda ninguém com suas tentativas patéticas de falar." Mariana cobriu a boca com a mão, horrorizada. Sua mente correu para construir um plano. Confrontar Fernanda diretamente seria perigoso. Contar a Ricardo sem provas sólidas poderia resultar em sua demissão, deixando Dona Beatriz completamente vulnerável. Decidiu que precisava de mais evidências e, principalmente, descobrir exatamente quais medicamentos Fernanda estava administrando. Na manhã seguinte, aproveitou um momento em que todos estavam ocupados para procurar na bolsa de Fernanda, encontrando frascos sem rótulo contendo pílulas que não reconheceu imediatamente. Fotografou tudo e enviou as imagens para um amigo, farmacêutico, pedindo urgência na identificação. A resposta chegou naquela mesma noite. Eram sedativos de alta potência, não prescritos para Parkinson e potencialmente perigosos se combinados com a medicação regular de Dona Beatriz. Mariana sentiu o sangue gelar. Não era apenas crueldade emocional. Fernanda estava deliberadamente prejudicando a saúde da idosa. Enquanto guardava as evidências em uma pasta, ouviu passos se aproximando de seu quarto. Rapidamente, escondeu tudo sob o colchão segundos antes da porta se abrir. Fernanda estava parada na soleira, braços cruzados, um sorriso frio nos lábios. "Trabalhando até tarde, Mariana." "Só organizando algumas anotações sobre o progresso de Dona Beatriz", respondeu, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. "Que dedicação admirável", comentou Fernanda, seu olhar percorrendo o quarto como se procurasse algo fora do lugar. "Sabe, tenho notado como você e minha sogra se dão bem. Ela é uma paciente muito especial." "Paciente?", Fernanda repetiu, dando um passo para dentro do quarto. "Às vezes me pergunto se você se lembra de que é apenas uma funcionária aqui, Mariana. Funcionárias vêm e vão, sabia?" A ameaça velada pairou no ar entre elas. "Obrigada pelo lembrete", respondeu Mariana, sustentando o olhar. "Mas, enquanto estiver aqui, farei meu trabalho da melhor forma possível." Fernanda sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. "Tenha uma boa noite. Não trabalhe até muito tarde." Quando a porta se fechou, Mariana soltou o ar que nem percebera estar segurando. A guerra silenciosa estava declarada, e ela sabia que o bem-estar de Dona Beatriz dependia de quem vencesse. Ricardo Monteiro sempre fora um homem observador, mas o amor, às vezes, tem o poder de cegar até os olhos mais atentos. Ainda assim, pequenas fissuras começavam a aparecer na imagem perfeita que construíra de sua nova vida. Notava como sua mãe parecia mais alerta, mais comunicativa nos dias em que Mariana estava presente. Observava também como Fernanda, antes sempre solícita com Dona Beatriz, agora raramente entrava no quarto da sogra sem ser necessário. Numa tarde de quarta-feira, cancelou uma reunião de última hora e retornou à mansão mais cedo, sem avisar. O silêncio que o recebeu foi quebrado por vozes vindas do andar de cima, a de Fernanda,
Em um tom que jamais ouvira antes, subiu as escadas silenciosamente, o coração acelerado, temendo o que poderia encontrar. A porta do quarto de sua mãe estava entreaberta, permitindo que a voz de Fernanda escapasse com clareza. E seu filho tolo acha que estou com ele por amor. Amor. A risada que se seguiu fez os pelos da nuca de Ricardo se arrepiarem. Como se eu pudesse amar alguém como ele, ainda preso ao fantasma daquela esposa morta. Mas ele tem o que preciso: dinheiro, posição e um testamento que agora inclui sua adorável nora. Ricardo ficou paralisado, a mão a meio caminho da maçaneta. Uma parte dele queria irromper no quarto, confrontar aquela estranha que usurpara o lugar de sua esposa. Outra parte, entretanto, precisava ouvir mais, entender a profundidade da traição. Quanto tempo mais vou precisar suportar esse teatro? Não muito, espero. Talvez um acidente conveniente para você, uma viúva inconsolável para ele, e logo um trágico problema de saúde para o pobre Ricardo. 3 funerais e uma herança. Não seria poético? A voz de Fernanda soava quase sonhadora, como se descrevesse um cenário idílico e não um plano macabro. Ricardo sentiu seu estômago revirar, a bile subindo pela garganta enquanto recuava lentamente, sem fazer barulho. Desceu as escadas atordoado, saiu da casa e entrou em seu carro. Precisava de espaço para pensar, para processar o que acabara de descobrir. A pessoa com quem compartilhava sua cama, com quem planejava reconstruir sua vida, era uma completa desconhecida, uma predadora que visava não apenas seu dinheiro, mas também sua vida e a de sua mãe. Dirigiu sem rumo por horas, o sol poente pintando o céu de vermelho sangue, enquanto sua mente fervilhava com perguntas. Como não percebera? Como fora tão ingênuo? E mais importante, o que faria agora? Ao cair da noite, estacionou próximo a um parque deserto. As lágrimas que reprimira finalmente vieram, não apenas pelo presente traído, mas pelo futuro que, mais uma vez, lhe era roubado. Quando finalmente se acalmou, uma clareza incomum tomou conta de seus pensamentos. Não confrontaria Fernanda imediatamente. Seria paciente, reuniria provas, protegeria sua mãe. E para isso, precisaria de ajuda. Pegou o telefone e, após um momento de hesitação, digitou uma mensagem para Mariana. Preciso falar com você urgentemente. Amanhã, 10 horas, no café da esquina. É sobre minha mãe. Não conte a ninguém sobre este encontro, por favor. A resposta veio quase instantaneamente. Estarei lá. O Café Primavera era um estabelecimento discreto, frequentado principalmente por estudantes universitários, absortos em seus próprios mundos. Ricardo escolheu uma mesa ao fundo, parcialmente oculta por uma grande samambaia ornamental, e aguardou, dedos tamborilando nervosamente sobre a xícara de café intocado. Mariana chegou pontualmente, usando óculos escuros e um lenço colorido no cabelo, como se também temesse ser reconhecida. Ao vê-la, Ricardo sentiu uma estranha sensação de alívio, como se finalmente encontrasse uma aliada em uma guerra que até então lutava sozinho. Obrigado por vir, disse quando ela se sentou. À sua frente. Sua mensagem parecia urgente, respondeu ela, removendo os óculos para revelar olhos castanhos inquietos. Aconteceu algo com Dona Beatriz? Ricardo respirou fundo, as mãos entrelaçadas à sua frente. Não exatamente. É sobre Fernanda. O modo como Mariana reagiu, um leve enrijecer dos ombros, um brilho de reconhecimento nos olhos, confirmou. Suas suspeitas de que a cuidadora já havia notado algo errado. Ontem voltei mais cedo para casa e ouvi coisas, continuou ele, a voz baixa e controlada. Fernanda falando com minha mãe, ameaçando-a, falando sobre... Hesitou. A realidade. Ainda dolorosa dema, para ser colocada em palavras. Sobre me matar. Mariana não pareceu chocada, apenas confirmou com um aceno lento. Eu sabia que havia algo errado. Tenho observado como sua mãe reage quando Fernanda está por perto. Medo genuíno. Encontrei. Medicamentos não prescritos que ela tem administrado. Tenho evidências, fotografias, até gravações. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Gravações? Instalei meu celular no quarto de Dona Beatriz por um fim de semana.
O que capturei? Mariana estremeceu, incapaz de concluir a frase. Por alguns instantes, nenhum dos dois falou. O zunido da máquina de café e as conversas distantes dos outros clientes pareciam pertencer a outro mundo. Um mundo normal onde pessoas não descobriam que seus cônjuges planejavam sua morte. O que faremos? Perguntou Ricardo finalmente. Sua voz um misto de determinação e incerteza. Mariana inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos dele. Precisamos proteger sua mãe acima de tudo, e depois confrontar Fernanda com todas as evidências. Não posso simplesmente expulsá-la sem provas concretas, ponderou Ricardo. Ela é legalmente minha esposa, tem direitos. Então vamos conseguir. Essas provas de forma irrefutável, respondeu Mariana, uma resolução firme em sua voz. E eu tenho um plano. À medida que ela explicava os detalhes de sua estratégia, Ricardo sentia uma admiração crescente pela mulher à sua frente. Sua inteligência, coragem e dedicação à sua mãe revelavam um caráter que contrastava drasticamente com a falsidade que descobrira em Fernanda. Vai funcionar, disse ele finalmente, encontrando esperança pela primeira vez desde sua terrível descoberta. Tem que funcionar. Quando se despediram, seus dedos se tocaram brevemente ao passar o dinheiro para pagar a conta. Foi um contato fugaz, insignificante para qualquer observador casual, mas para Ricardo representou algo que havia esquecido que existia. Confiança. Os dias que se seguiram foram um elaborado teatro em que Ricardo interpretou o papel de marido, ignorante e apaixonado, enquanto secretamente implementava o plano que ele e Mariana haviam arquitetado. A mansão foi discretamente equipada com pequenas câmeras de segurança, posicionadas estrategicamente nos corredores e no quarto de Dona Beatriz. Fernanda, por sua vez, parecia cada vez mais confiante em seu esquema, interpretando a dedicada esposa sempre que Ricardo estava presente, mas mostrando sua verdadeira face nos momentos em que pensava estar sozinha com a idosa. Numa sexta-feira, Ricardo anunciou durante o jantar: preciso viajar a negócios na segunda-feira. Provavelmente ficarei fora 2 dias. Tão repentino? Perguntou Fernanda, seu tom perfeitamente modulado para expressar preocupação. Um cliente importante na capital, explicou ele, evitando seu olhar. Mas não se preocupe. Pedi para Mariana ficar aqui durante minha ausência. Assim você não fica sobrecarregada com mamãe. Uma sombra quase imperceptível cruzou o rosto de Fernanda. Não seria necessário. Posso cuidar de sua mãe sozinha. Insisto, respondeu Ricardo tocando suavemente sua mão sobre a mesa. Você já faz tanto, merece ajuda. Na segunda-feira, às 8h da manhã, Ricardo despediu-se de Fernanda com um beijo no rosto e partiu, sua mala no banco traseiro do carro. Dirigiu apenas até a esquina, estacionou em uma rua lateral e esperou. Às 9h, Mariana chegou conforme o planejado. De seu esconderijo, Ricardo podia acessar as imagens das câmeras através de seu tablet. Por horas, observou a rotina aparentemente normal da casa. Fernanda, educada mas distante com Mariana, realizava suas tarefas habituais, checando documentos no escritório, fazendo ligações, organizando a casa. Foi apenas no final da tarde, quando Mariana saiu para buscar alguns medicamentos na farmácia, que Fernanda finalmente revelou suas verdadeiras intenções. Ricardo observou com o coração apertado, enquanto ela entrava no quarto de sua mãe, com um semblante completamente transformado. Temos que conversar, querida sogra, disse Fernanda, sua voz agora carregada de desprezo. Estou ficando cansada desse jogo. Seu filho está começando a fazer perguntas inconvenientes, sabia? Aquela enfermeirazinha de fim de semana está colocando ideias na cabeça dele. Dona Beatriz tentou se afastar na cama, seus olhos arregalados de medo. Não tente fugir, continuou Fernanda, segurando o braço da idosa com força desnecessária. Precisamos acelerar nosso pequeno plano. Acho que está na hora de você ter um declínio mais significativo. Retirou do bolso um frasco de pílulas que Ricardo reconheceu como não sendo parte da medicação prescrita para sua mãe. Isso aqui vai deixá-la bem quietinha, talvez até
permanentemente quieta, se eu aumentar a dose o suficiente. No tablet, Ricardo viu sua mãe tentar resistir, balançando a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. "Abra a boca", ordenou Fernanda, sua voz agora completamente desprovida de qualquer afeto fingido. "Ou prefere que eu force? Não seria a primeira vez, não é mesmo?" Foi nesse momento que Ricardo desligou o tablet, incapaz de assistir mais. Pegou o telefone e enviou uma mensagem para Mariana. Agora. Ricardo entrou na mansão silenciosamente pela porta dos fundos, como haviam planejado. Pode ouvir a voz de Fernanda vinda do quarto de sua mãe, cada vez mais ameaçadora. "Quando seu filho voltar, vou dizer que você teve uma piora repentina, talvez até que precisou ser hospitalizada. E então, quando estiver fraca demais para... Você quer levantar um dedo?" A voz de Fernanda tinha um tom quase sonhador, como se descrevesse um futuro brilhante e não um plano macabro. Ricardo subiu as escadas rapidamente, mas sem fazer ruído. No corredor, encontrou Mariana, que havia retornado, conforme combinado. Seus olhares se cruzaram, cheios de determinação e ansiedade. "Ela está com os medicamentos agora", sussurrou Mariana. "Está tentando forçar sua mãe a tomá-los." Ricardo assentiu e, sem hesitar mais, avançou em direção ao quarto. Abriu a porta com um movimento brusco. A cena diante dele era exatamente como temera. Fernanda debruçada sobre sua mãe, uma mão forçando sua boca aberta, a outra segurando comprimidos. O olhar de pânico nos olhos de Dona Beatriz era algo que sabia que jamais esqueceria. "Já basta, Fernanda", disse Ricardo, sua voz surpreendentemente firme, apesar da raiva que fervia em seu interior. Fernanda congelou, os comprimidos ainda na mão. Por um breve instante, o choque dominou suas feições, rapidamente substituído por uma compostura calculada. Endireitou-se lentamente, como se nada de anormal estivesse acontecendo. "Ricardo, querido, que surpresa!" Sua voz soava alegre, mas seus olhos revelavam pânico. "Pensei que estaria na capital até amanhã." "Claramente", respondeu ele friamente. "O que está fazendo com minha mãe?" "Dando seus remédios, é claro." Fernanda tentou um sorriso, mas conseguiu apenas uma careta tensa. "Ela tem estado agitada hoje, então o médico recomendou um leve sedativo." "Que médico?" perguntou Mariana, entrando no quarto atrás de Ricardo. "Por que o Dr. Mendes não prescreveu nenhum sedativo para Dona Beatriz? Aliás, ele especificamente contraindicou essa classe de medicamentos para o caso dela." Fernanda recuou um passo, seus olhos agora saltando entre Ricardo e Mariana como um animal encurralado. "Vocês não entendem. Estou apenas tentando ajudar." Ela fica agitada, delirante. Diz coisas sem sentido. "Como o fato de você a maltratar", interrompeu Ricardo. "De ameaçá-la, de administrar medicamentos que pioram sua condição." O rosto de Fernanda empalideceu. "Quem disse isso?" "Ela." Apontou para Dona Beatriz com desprezo. "Você vai acreditar em uma mulher que mal consegue articular duas palavras?" "Não", respondeu Ricardo, sacando o tablet do bolso. "Vou acreditar no que vi com meus próprios olhos." Reproduziu parte do vídeo gravado momentos antes. A voz de Fernanda, clara e inconfundível, preencheu o quarto. "Isso aqui vai deixá-la bem quietinha, talvez até permanentemente quieta, se eu aumentar a dose o suficiente." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fernanda parecia ter encolhido, sua pose confiante completamente desmoronada. "Você não entende", disse finalmente, sua voz quase um sussurro. "Eu precisava desse casamento, precisava da segurança financeira." "Então admite?" perguntou Ricardo, incrédulo com a facilidade com que ela confessava. "Admito que fiz o que precisava fazer para sobreviver." A voz de Fernanda subiu uma oitava, seu controle finalmente se quebrando. "Você nem imagina de onde eu vim e o que passei. Esta casa, este dinheiro, tudo isso deveria ser meu. Eu merecia isso." "O que você merece", disse Ricardo, sua voz tremendo de raiva contida, "é passar o resto da sua vida na prisão. Saia da minha casa agora." "Você não pode me expulsar assim. Sou sua esposa." "Uma esposa que planejava me matar", respondeu ele, com uma calma gélida.
Tenho todas as provas de que preciso. Saia agora ou chamo a polícia. Por um momento, pareceu que Fernanda iria argumentar mais. Então, algo em seu rosto mudou, como se uma máscara tivesse sido removida, revelando a pessoa verdadeira por baixo, fria, calculista e agora perigosamente acuada. Você vai se arrepender disso, sussurrou pegando sua bolsa. Ambos vão. Quando passou por Mariana na porta, acrescentou em voz baixa: especialmente você, enfermeirazinha intrometida. Mariana sustentou seu olhar sem recuar. As evidências já foram enviadas para a polícia. Se algo acontecer com qualquer um de nós, você será a primeira suspeita. Fernanda empalideceu ainda mais, percebendo que seu jogo havia terminado definitivamente. Sem mais palavras, desceu as escadas e saiu, a porta da frente batendo com força atrás dela. No silêncio que se seguiu, Ricardo voltou-se para sua mãe, tomando suas mãos trêmulas entre as suas. Acabou, mãe. Ela nunca mais vai machucá-la. Para sua surpresa, Dona Beatriz, seguiu articular com clareza incomum. Eu já sabia que você veria. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ricardo, enquanto ele abraçava gentilmente a frágil figura de sua mãe. Por cima do ombro dela, seus olhos encontraram os de Mariana, firmes, compassivos e, pela primeira vez em muito tempo, transmitindo uma sensação que ele quase esquecera: segurança. Nas semanas que se seguiram à saída tumultuada de Fernanda, a mansão Monteiro pareceu despertar de um longo pesadelo. As cortinas, antes sempre semicerradas, agora permaneciam abertas, permitindo que a luz do sol banhasse cada cômodo. Dona Beatriz, livre da medicação inadequada que lhe fora administrada, apresentava melhorias sutis, mas significativas em sua condição. Ricardo iniciou o processo de anulação do casamento, baseado nas evidências de fraude e coerção que haviam coletado. Fernanda, surpreendentemente, não contestou o processo, desaparecendo tão completamente quanto havia surgido em suas vidas. Mariana, inicialmente contratada apenas para os fins de semana, aceitou o convite para permanecer em tempo integral como cuidadora de Dona Beatriz. A rotina que estabeleceu era baseada não apenas em cuidados físicos, mas em estímulos emocionais e cognitivos que pareciam despertar algo vital na idosa. Numa tarde ensolarada de agosto, Ricardo observava da varanda, enquanto Mariana conduzia sua mãe em uma sessão de fisioterapia no jardim. Havia uma gentileza em seus gestos, uma paciência genuína que contrastava drasticamente com os cuidados performáticos de Fernanda. Muito bem, Dona Beatriz, encorajava Mariana, ajudando a idosa a erguer lentamente o braço. Estamos progredindo maravilhosamente hoje. O sorriso que Dona Beatriz conseguiu formar era pequeno, assimétrico, mas inegavelmente verdadeiro. Ricardo percebeu com uma pontada de culpa que não via sua mãe sorrir assim desde antes da chegada de Fernanda. Mais tarde, enquanto tomavam chá na biblioteca, Ricardo encontrou-se observando Mariana com novos olhos. Não era apenas gratidão, o que sentia por ela, mas algo mais profundo, mais complexo. No que está pensando? Perguntou ela, notando seu olhar prolongado. Ricardo hesitou, girando a xícara entre os dedos. Em como você transformou esta casa. Em como trouxe luz de volta para nossas vidas. Mariana baixou os olhos, um leve rubor colorindo suas bochechas. Apenas fiz meu trabalho. Não, discordou ele suavemente. O que você fez vai muito além de qualquer obrigação profissional. Você salvou minha mãe, salvou a mim de certa forma. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo tic-tac do relógio antigo e o ocasional virar de páginas do livro que Mariana folheava distraidamente. Posso perguntar algo pessoal, disse Ricardo finalmente. Ela assentiu, seus olhos encontrando os dele com uma curiosidade tranquila. Por que escolheu esta profissão? Cuidar de pessoas com doenças degenerativas não deve ser fácil. Mariana fechou o livro, seus dedos acariciando a capa pensativamente. Minha avó teve Alzheimer, respondeu após um momento. Vi como os cuidadores faziam diferença não apenas em seu bem-estar físico, mas em sua dignidade, como o carinho e o respeito podem transformar até os dias mais difíceis em algo suportável. Fez uma pausa, um sorriso melancólico surgindo em seus lábios. Depois que ela partiu,
Soube que era isso que queria fazer. Ser aquela pessoa que faz diferença nos momentos mais vulneráveis da vida de alguém. Ricardo sentiu uma onda de admiração e algo mais. Algo que não ousava nomear ainda. Você certamente faz diferença, disse simplesmente. O olhar que trocaram então durou alguns segundos a mais do que seria apropriado entre empregador e funcionária. Ambos perceberam, e ambos desviaram os olhos simultaneamente, conscientes de uma linha invisível que começava a se borrar entre eles. Na porta da biblioteca, Dona Beatriz observava a cena com olhos que, embora enfraquecidos pela doença, ainda conseguiam reconhecer o início hesitante de algo que ela mesma conhecera em sua juventude. A delicada e tímida dança de dois corações começando a se reconhecer. O outono chegou, pintando o jardim da mansão Monteiro, com tons dourados e avermelhados. Ricardo, sentado em seu escritório, contemplava pela janela as folhas que dançavam ao sabor do vento, caindo suavemente sobre a grama bem cuidada. Em sua mesa, o documento final da anulação de seu casamento com Fernanda aguardava sua assinatura. Assinou, com uma mistura de alívio e tristeza. Não pelo fim de um relacionamento que agora sabia ter sido baseado em mentiras, mas pela sensação de mais uma falha pessoal, mais uma cicatriz em sua história afetiva. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, disse, guardando o documento em uma pasta. Mariana apareceu, segurando uma bandeja com chá e biscoitos. Pensei que gostaria de um lanche. Está trabalhando desde cedo. Seu gesto tão simples e atencioso fez algo se apertar no peito de Ricardo. Nos últimos meses, havia se acostumado com estas pequenas gentilezas que não faziam parte das obrigações profissionais de Mariana, mas que ela oferecia naturalmente, sem segundas intenções. Obrigado, disse, indicando que colocasse a bandeja sobre a mesa lateral. Como está minha mãe hoje? Surpreendentemente bem, respondeu Mariana, servindo o chá em 2 xícaras. Conseguiu segurar o lápis por quase 1 minuto. O Dr. Mendes ficará impressionado na próxima consulta. Ricardo sorriu, aceitando a xícara que ela lhe oferecia. Seus dedos se tocaram brevemente, e ele sentiu aquela agora familiar corrente elétrica percorrer seu corpo. Havia semanas que vinha tentando ignorar estes sentimentos, convencendo-se de que era inapropriado, precipitado, talvez até um reflexo de sua gratidão. Há algo errado com o chá? Perguntou Mariana, notando sua expressão distante. Não, está perfeito, apressou-se em responder. Só estava pensando em como as coisas mudaram. Mariana sentou-se na cadeira em frente à sua, soprando suavemente a superfície fumegante de sua própria xícara. Para melhor, eu espero. Definitivamente, concordou ele. Hesitou por um momento, então acrescentou. Finalizei a anulação hoje. Algo passou pelo rosto de Mariana. Alívio, talvez? Antes que ela conseguisse disfarçar com um gole de chá. Como se sente? Livre, respondeu Ricardo honestamente. E um pouco tolo por ter sido tão facilmente enganado. Não se culpe, disse ela com firmeza. Fernanda era, uma manipuladora experiente. Ela estudou suas vulnerabilidades, planejou cada movimento. Ainda assim deveria ter percebido. Mariana colocou sua xícara na mesa e, num gesto inesperado, cobriu a mão dele com a sua. O coração solitário é terreno fértil para esperanças, mesmo as falsas. Não há vergonha em querer acreditar no amor. O toque dela, quente e reconfortante, enviou ondas de calor pelo braço de Ricardo. Olhou para suas mãos unidas, tão diferentes das de Fernanda. Estas eram mãos que curavam, que confortavam, que nunca haviam machucado intencionalmente. Você acredita no amor, Mariana? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Ela hesitou, um rubor suave espalhando-se por seu rosto. Acredito que existe, respondeu cuidadosamente. Mas também acredito que é raro e precioso. Algo a ser guardado e protegido quando encontrado. Seus olhares se encontraram e, pela primeira vez, nenhum dos dois desviou. Havia ali uma honestidade crua, uma vulnerabilidade compartilhada, que criava entre eles uma ponte invisível de compreensão mútua. Ricardo encontrou-se inclinando-se para a frente, quase imperceptivelmente.
Mariana permaneceu imóvel, seus olhos revelando uma batalha interna entre desejo e prudência. O momento foi interrompido pelo som do telefone tocando estridente na mesa. Ricardo recuou como que despertado de um transe, e Mariana rapidamente retirou sua mão, levantando-se. Devo deixá-lo atender. 7 a.m. I have no pity. You right. The enemy's middle tower has fallen. By accident, if I had to guess. I accept your guidance. Of course. And I feel like because it's always spelled Yes. finally a camp I can farm. The spirit moves me. Haste. Oh, you don't have to actually decrease my attack damage. I Thank you. accept your guidance. I hear. Go by Mackenzie, or do you go by anything? I hear and obey. What's the cooldown on this? 50. I accept. How you doing today? I'm doing good. My Dota games, not so much, but we're coming back. Not to fret. I am, I'm Divine 2, by the way. My Dota bot is tweaking out, so My shades send me strength. it's in timeout right now. Shades guide me. How are you? So Ah! Bitch. Oh, feels so good, that's it. As you wish. As it please you. Giving me Ah. So say the spirits. As the shades direct. anything for asking? Hell yeah. It's the weekend Spirit now. moves me. Yes. Granted. I hear. You are heard. At my old job, they used to call me Mac Daddy. Ah, He places it in the same spot every I time. accept. Transmuted. The enemy's top tower has been destroyed. Shades, guide me. Dire has fortified its structures. Your middle tower is under attack. Oh my gosh. Damn, he's putting in damage. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Double kill. Your middle barracks has been destroyed. Your middle barracks is under attack. Your middle barracks has fallen. No, I think that Bristle's just really strong. Dire's Look at his structures items. have been fortified. Your top tower is under attack. Your top tower has been destroyed. Your top barracks is being attacked. Does truly matter. Your top barracks has been destroyed. I accept. Your top barracks is being attacked. Your top barracks is under attack. You're really losing now. Like, he
He doesn't really have a lot Back to my Mad Libs. compared to fucking Your bristle bottom tax tower items. is under attack. It's mega farmed. Your bottom tower is under siege. Your bottom barracks is being attacked. Your bottom barracks has been destroyed. Your bottom barracks is To under read the attack. future, I need entrails. Your bottom barracks has fallen. Your enemy has spawned mega creeps. As you wish. He has it. As the shades direct. I'm starting to think this was premeditated. This is genocide. Double kill. I keep forgetting about this shit. Your middle tower has been destroyed. Your middle tower is under siege. Your middle tower has fallen. Your ancient Damn. Wait, I can buy back. I can buy back. By the way, your ancient is under This is Okay, my serpent didn't do fucking anything. What the hell? double kill. Shit was ass. It's okay as long as they're not blaming me. It's okay. He was immortal. Who is this? It is a vape storm. You look different. The eyeshadow? Do you like it? Way too pretty. The makeup's supposed to enhance it. They're flaming the Slark in the post game. How do you not know who you got on your friends list? I do. No, because I stream and people ask to be my friend and then I accept it and then I never know and you changed your name. To be fair. Guns are fun. Nice necklace, thank you. I miss having nice necklaces. It's bad name. No good.